Fala, galera, que sou eu, né? Professor e biólogo Alex Sanders. Hoje eu trago para vocês, né, a correção da avaliação diagnóstica de 2022, Minas Gerais, caderno N1003, primeirão, né? Primeiro ano do ensino médio de Ciências da Natureza. Mas antes, se inscreve no canal, hein? E compartilha esse vídeo aqui com todo mundo do primeiro ano, né? Você também quer correção de ciências humanas, português, língua inglesa, só acessar o playlist no final do vídeo, né? Então, bora lá, gente. Também tem outros cadernos, tá? Que normalmente são as mesmas questões, mas com questões embaralhadas, que também estou fazendo a correção deles. Bora então para que nos interessa a correção. Então, bora para a atividade 1, tá? Então, atividade 1, uma determinada estrutura celular é formada por duas membranas lipoproteicas, né? Você já sabe que é um tipo de membrana, tipo membrana plasmática, etc. E é preenchida por uma substância fluida onde existe proteína, né? Tipo citoplasma, ribossomos e DNA. É uma estrutura que ocorre as reações químicas da respiração aeróbica. Agora, como ele falou respiração aeróbica, a gente sabe que onde ocorre a respiração aeróbica, né? Onde é produzido vai ser na mitocôndria, tá, gente? Então, a resposta vai ser o Bzão, essa organela chamada mitocôndria. Atividade 2, leia o texto abaixo. A ideia de que a vida começou dos oceanos teve início no século passado, quando dois cientistas propuseram, de forma independente, o conceito da sopa primordial, né? E fala da sopa primordial. Os biólogos e bioquímicos Oparin, né, e Haldane imaginaram que nos primórdios do nosso planeta os oceanos eram como fábricas de compostos orgânicos, né? Por exemplo, como ainda não tinha uma atmosfera rica em oxigênio, a quantidade de radiação que atingia a superfície do nosso planeta era muito maior do que hoje, né? É óbvio. Essa radiação ultravioleta, UV, aliada a outros processos naturais como vulcões, tempestades e relâmpagos, fazia que o nosso jovem planeta fosse, sem dúvida, uma fábrica convertendo moléculas simples, né? Tipo metano, água e amônia, em moléculas biológicas complexas, tipo carboidrato, né? Então, essa ideia dessa teoria é a evolução química, tá, gente? Não é criacionismo, né, que tem um criador, não é a panspermia cósmica que vê a vida do espaço, né? Não é geração espontânea que a gente trabalha na abiogênese, né? E não é biogênese, né? Não tem nada a ver também com biogênese. Então, agora é evolução química. Então, a resposta é o Cesão. Atividade 3, né? Marcos está na praia do Morro em Guarapari, no Espírito Santo, tomando água de coco e fica surpreso ao ver que o canudo de seu copo se comporta como representado da imagem abaixo. Nessa imagem, a distorção do canudo observada por Marcos se deve a qual fenômeno ondulatório? Gente, a refração, né? A resposta é o Ezão. 4. Leia o texto abaixo sobre o tratamento médico. Ali fala da radioterapia utilizada de radiações para destruir ou inibir o crescimento das células anormais que formam o tumor. A gente já sabe que é ionizante, né? Então, é classificado como ionizante Bzão. Assim, com as representações abaixo que digo os estados físicos da água, né? Você tem sólido, que as moléculas são juntinhas, líquido, que é mais ou menos, e gasoso, que é tudo disperso. A passagem do estado sólido para o líquido, sólido só pode ser a 2, né? E o líquido está mais claro de 4, né? Então, é 2 para 4, a passagem, né? Então, a resposta é o Czão da 5. Atividade 6. Para substituir o uso de combustíveis fósseis, tem-se optado pela busca alternativa de fontes de energia renováveis, como o combustível biodiesel, né? O biodiesel é um combustível líquido. A sua produção simplificada ocorre a partir de uma reação química com o uso de catalisador, feita entre o etanol e o óleo vegetal, né? Tanto a biodiesel e a glicerina como produto final. Por isso, é um produto natural e biodegradável com baixo teor poluente. Com base nessas informações, a obtenção de biodiesel é uma transformação química, pois é uma reação que necessita de um catalisador durante esse processo, né, gente? Então, a resposta é o Dzão. Lembrando que é uma reação, tá, de transesterificação. Atividade 7. A evolução biológica compreende um conjunto de mudanças hereditárias às quais os seres vivos estão sujeitos, gerando variedade genética e diversidade. Essas modificações geram transformações hereditárias nos organismos que estão relacionados a processos adaptativos. Essa evolução está relacionada com a sobrevivência de uma espécie dentro de um determinado meio ecossistema. A teoria biológica descrita nesse texto foi amplamente estudada por qual cientista, gente? Quem estudou hereditariedade, essas coisas, foi o Mendel, beleza? O Gregor Mendel. Trabalhava com a Evira e tal. Mas só que quem estudou a evolução biológica em si, né? A parte aí relacionada à sobrevivência, foi Darwin, né, gente? Então, essa questão vai marcar o Bzão Charles Darwin, beleza? Olha a questão 8, ó. Observe as variações sofridas pelas populações representadas na imagem abaixo. Tem populações originais, alterações ambientais, ó, aqui surgiu uma barreira, aqui um novo habitat, essa espécie se dispersou para outro local, né? E aqui, final, isolamento, habitat isolado e habitat adjacente, né? Habitat ali próximo. Essas variações resultarão no surgimento de novas espécies ao longo do tempo, né? Então, a resposta é o Ezão. 9. No mês de junho de 2021, a sonda Juno da NASA se aproximou do suficiente para produzir imagens de Ganymede. Ganymede já sabe que é um satélite natural, né, gente? De Júpiter. Então, a resposta é o Cezão. 10. São corpos celestes formados por enorme quantidade de matéria
em um espaço menor que um único átomo, graças a uma intensa atração gravitacional. Já sei já, né? Com tudo isso, já lendo de início que é um buraco negro, né? A estrutura, se é corpo celeste, o buraco negro é o Eazão. 11. Observe na imagem abaixo a representação da organização das moléculas da água ao passar por mudança de estado físico, né? Então, é do sólido para o líquido, né, gente? Então, aí essa resposta vai ser o Azão, beleza? 12, né? Aí está falando, ó, de acordo com o texto, a evidência da transformação do álcool doado pela Receita Federal na segunda etapa do processo. Aqui, ó, depois disso começa a segunda etapa do processo, né, que é a produção de álcool para combater o coronavírus, que vai ser a gelificação, né? Então, basicamente, você vai ter o quê na gelificação? Você tem uma modificação da textura líquida desse material, né, gente? Então, a resposta é o Cesão. 13, né? Aí é muito fácil, né? A conversão de energia solar em energia química é um processo físico-químico realizado por seres autotróficos clorofilados. A gente já sabe que é a fotossíntese, né? Então, Roncesão. 14, né? Hereditariedade refere-se ao patrimônio genético transmitido por nossos pais biológicos. É por isso que nos parecemos com ele, né? Mais especificamente, é a transmissão de caracteres de uma geração para a seguinte. Essa característica pode ser físicas, como cor dos olhos, doença ou comportamento. A transmissão de características mencionadas nesse texto ocorre por meio de a transferência de genes, né? Então, a razão é muito fácil essa questão, né? Aí já está mostrando nebulosa, né? A anã branca no final já sabe que é uma estrela, né? Na questão 15. Então, a 15, a resposta vai ser a B, estrela. Olha 16. Wi-Fi de energia, carregador recarrega celular a 3 metros de distância, né? A ausência de fios é justificada, pois no envio de energia, essa tecnologia utiliza as correntes elétricas, né, gente? Então, a resposta vai ser o Bzão. Olha 17 aí, né? A água é uma das substâncias químicas mais importantes para a manutenção da vida de todas as espécies do planeta. O esquema abaixo representa a organização das moléculas de água em seus respectivos estados físicos. E as setas representam o processo de mudança desses estados. De acordo com esse esquema, a seta que indica a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso é representada, gente. Líquido, né, é aqui. E gasoso é aqui, né? E aqui, no caso, é o sólido. Então, o líquido, né, vai ser o processo, né, moleza 2, né? Aqui, do líquido para o gasoso, certo? Então, a resposta é o Bzão. 18. Em uma classe de estudantes, os estudantes elencaram algumas situações do cotidiano em que a matéria poderia sofrer algum tipo de alteração, né? Essas situações estão descritas abaixo. E quer saber qual é a transformação química, né? Que tem uma mudança, gente. Aquele não é mais o estado daquela matéria de uma forma, depois que ela sofre essa modificação, ela não pode mais voltar àquela forma, ela vira uma coisa diferente. Então, a única coisa aí que indica isso é 5, né? Uma corrente enferrujada quando deixada ao tempo, né? Então, não tem mais como ela ser como era antes, porque está enferrujada. Então, é 5 é o desão. A 19, né? A fotossíntese é o processo de conversão de matéria inorgânica e orgânica. Ele quer saber, né, que a fotossíntese consiste na transformação de energia da luz, né, que ela capta, em química, né, que é o açúcar, né, a glicose, açúcar de 6 carbonos. Então, a resposta vai ser o Cesão. 20. Leia o texto abaixo. Né, ele acredita que o universo teria semente da vida. Então, essa semente já está na cara, né, que a teoria é a panspermia, que significa semente, que a vida veio do espaço. Então, a resposta é o Ezão. 21, ele fala sobre Down. Ele fala aqui, ó, que Down, né, é um tipo de aneuploidia, ou seja, uma anomalia cromossômica numérica, que faz com que seu portador apresente um número de cromossomos diferente do normal para sua espécie. Também conhecida como trissomia, né, 21, é porque no cromossomo de 21 que acontece a trissomia, o desvio que caracteriza a síndrome corresponde a um cromossomo extra no par 21, né? Por que acontece? Você vai ter uma trissomia, vai ter um cromossomo ali extra no par 21, é basicamente isso, por isso que é trissomia. Então, com base nesse texto, quantos cromossomos ao todo, né, o portador da síndrome descrita? Então, você sabe que nossa espécie tem 46 cromossomos, tem um a mais lá, né? Um a mais, um par a mais lá no 21, então vai ser 47. Resposta ao Cesar. Olha a 22, gente. As placas nas imagens abaixo marcam o ponto de partida e o ponto de chegada para uma pessoa que corre às margens de uma rodovia. Com base nas indicações dessa placa, a pessoa que corre às margens dessa rodovia realiza um movimento uniforme, né, gente? A 23, de acordo com os cientistas, a idade da Terra em anos é representada aproximadamente pelo número abaixo. Tem aqui o número, né? Ele quer isso em notação científica. Se você passar para cá, então é 4,5 vezes 10 nono, né? 9. A resposta é o Dzão. A 25, né? Leia o texto abaixo, fala sobre o leite, né? E como que separa esse leite, né? O leite é reconhecido por uma fonte de nutrientes essenciais como proteína, lipídios e gordura, né? Beleza. Aí tá falando sobre adulterações do leite, né? Como tá ficando caro o cara botar água, etc. Qual a propriedade da matéria pode ser usada para detectar a adulteração do volume de leite apresentado? Gente, a densidade, né? Então, resposta à adesão. 26.
Ao observar danos na parte metálica das rodas de bicicleta, como arranhões locais, você vai ver que vai começar a formar ferrugem, né? E, caso os danos não sejam evitados, é possível iniciar a transformação da roda da bicicleta pela cor, né? A cor fica bem diferente, então a resposta é o Bzão, né? 27, né? Uma placa contendo diferentes metais e sua composição foi analisada por uma indústria. Para separar os metais presentes nessa placa, foi necessário utilizar qual propriedade? Aí é condutividade elétrica, né, gente? O Ezão, tá? 27 Ezão. Então é isso, né, gente? Nacional de Correção da Avaliação Diagnóstica 2022, Minas Gerais, Ciência da Natureza, primeiro ano. Garantiu 10ão? Bora garantir também Ciências Humanas, Português, tudo no playlist, ó, matemática. E bora também me seguir no Kawaii, né? Bora me seguir no TikTok e no Instagram. Bora lá, tô esperando vocês. Usa meu código no Kawaii também. E ativa o sininho aí aqui no YouTube, hein? Bons estudos.